Salve, salve, galera. Mais um Jeito Yoga Podcast no ar. Hoje com as feras aqui, Felipe, Cássio e Brunão. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença. Deixar vocês dar um salve pra galera aí. E aí, galera, beleza? E pessoal, tudo jóia? Boa. Fala, galera, tudo beleza? Boa, Cassiano show aqui. de bola, muito bom. Bom, agradecer também a presença da turma aí que tá acompanhando a gente em mais um episódio. Toda quarta-feira um episódio novo. GT Yoga Podcast conta um pouco, né, de tudo que acontece porta pra dentro da yoga, um pouco da nossa cultura, do dia a dia, das rotinas. É um podcast feito por nós, da nossa galera mesmo. Não tem ninguém aqui especialista em podcast, mas a gente vem aqui dar o nosso melhor. Costuma ficar muito divertido. É bem leve, bem descontraído. E hoje a gente vai falar sobre um tema super importante, que tem ganhado aí os hypes dos assuntos, de polêmica e tudo mais, que é falar sobre Web3, sobre cripto, sobre NFT, sobre blockchain e como que impacta nas nossas vidas, né? Até onde é conversa fiada, até onde de fato é uma transformação que a gente está vivendo. E eu não podia deixar de convidar a nossa tropa de elite aqui da tecnologia para me ajudar com esse tema. Eu só apresentei o começo aqui mesmo. De agora em diante, pessoal, eu não falo mais nada e vou deixar os caras explicarem tudo isso aí para vocês. Brincadeiras à parte, queria que a gente começasse falando como é que vocês enxergam aí essa nova onda, né, com essas novidades, de promessas de que agora tudo vai ser reinventado. Vocês acham que é por aí mesmo ou não? Tem muita conversa fiada ainda? Que opinião mesmo? A cada 10 anos tudo é reinventado, né? Sempre existe esse discurso. Então, as tecnologias elas sempre são novas. Inclusive, quando a gente for começar a falar um pouco mais profundamente sobre os temas, a gente vai ver que, na verdade, são tecnologias antigas que são com uma nova roupagem. E é isso, são tecnologias que estão chegando, mas ainda não é o presente. Elas meio que são futuro mesmo. Tá, não dá pra cravar que nada disso realmente vai acontecer e ainda Não, se... acredito que elas vão ser utilizadas, só que hoje elas ainda não são tão difundidas. É porque é uma questão mesmo de mudança de comportamentos, pessoas passarem a compreender isso como uma coisa do dia a dia. Ainda existe um distanciamento muito grande dessas tecnologias. Massa. Eu sigo nessa mesma linha de raciocínio. Eu acho que, de fato, a gente misturou algumas coisas no meio do caminho. As tecnologias elas vieram com um viés, um propósito, e acabou indo para outro propósito. A gente pode falar também sobre isso, mas um dos maiores desafios sobre Web3, sobre NFT, sobre criptomoedas, é, de fato, colocar isso na mão da Dona Maria, colocar isso na mão de uma pessoa que tem pouco contato com tecnologia, e ainda assim é um desafio até para quem já tem esse contato, que não é tão trivial colocar isso em prática, saca? Não é uma coisa que ainda demora, ainda não é fácil, a transação demora a acontecer, então são vários desafios que a gente está alcançando agora que está tomando um pouco mais de notoriedade. Mas vamos lá, vamos devagarzinho, um passo de cada vez. Exatamente, assim, apesar de, como o Bruno falou, de serem tecnologias que já existem, né, apesar de elas terem ganhado um novo formato, uma nova roupagem, né, eu pelo menos acredito que, por exemplo, igual o NFT, hoje ainda é usado para coisas tipo figurinhas, meme, mas eu Uma linha acredito... de luxo, né? uma linha ainda de luxo ali, brincadeira, né, mas... Eu acho que a tecnologia ela ainda não foi explorada muito a fundo, assim, né? O seu real potencial. Até, de fato, ela virar algo útil para, de fato, chegar ali na mão da Dona Maria. Massa. Entendeu? Então, a gente provavelmente vai debater sobre isso também. Muito bom. Vamos começar aprofundando, pegando esse gancho que o Felipe deixou, sobre a NFT ou NFT? Como que a gente pode chamar? E aí? Eu acho que Chamo de O. O NFT eu acho é um que a gente o tem, NFT. exato. Boa. Então, o token NFT. Então, indo na tradução aí, Cássio, o que significa NFT? O token não fungível em brasileiro, não assim, em fungível. português. Desculpa. É o token não fungível. Assim, a tradução, de fato, ou até mesmo a nomenclatura, não diz também muita coisa, saca? Não traduz. Até pra gente é um pouco difícil de entender. Mas de fato, vamos supor que é como se fosse uma sua assinatura, saca? Que você faz no cartório, que só você tem ela. E você pode... só que diferente do cartório, você pode distribuir para outra pessoa. Enfim, é um conceito meio abstrato ainda, assim. A gente ainda tá navegando nele, mas... É um registro do cartório, né? Que basicamente você tem um contrato ali. Obviamente a gente está abstraindo, mas tem um contrato que você pode vender esse contrato para outro alguém, mas esse contrato ele tem um número específico e ele vai ser sempre identificado por esse número. E nunca vai existir um contrato igual a esse. Com A esse ideia é número que não não. existe. Nossa. Assim, só pra quem tá assistindo a gente entender exatamente, tipo assim,
Primeiro, vamos entender o que é algo fungível. Não sei se vocês têm noção Boa, de Phil, acho o que que gosto é algo desse caminho. fungível. Uhum. Fungível é algo que, por exemplo, você tem uma nota de R$ 50, certo? Eu também tenho uma nota de R$ 50. Sim. Então, assim, eu posso trocar minha nota de R$ 50 pela sua nota de R$ 50 e ela vai ter o mesmo valor. Uhum. Isso é algo fungível. Agora, imagina, por exemplo, vamos pegar alguma coisa bem famosa, por exemplo. Uma nota de R$ 1. Lá, essa também Não, talvez O quadro tipo da assim, Mona Lisa. o quadro da Mona Lisa, eu tava tentando Boa. lembrar desse exemplo. A gente não consegue substituir o quadro da Mona Lisa por outro quadro da Mona Lisa que tem o mesmo valor, aquele que de fato foi pintado pelo... Como é que é o nome? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Não, mas peraí, exatamente. deixa eu me defender aqui. Eu tô falando de uma nota de R$ 1 que já saiu de circulação, que todas foram extintas Já é uma e que eu peça só tenho histórica, né? uma. Eu vou te falar Só uma. tem uma nota de Eu R$ 1. vou dar o exemplo do Vinícius. A primeira nota de R$ 1 que existiu no Brasil é ser um token não fungível. Ela tem esse valor, onde tem uma numeraçãozinha Não, exatamente. Se a 0000001. gente for olhar assim pela numeração e tal, não pelo valor. De fato, ela também é algo não fungível. Massa. Sim, Porque entendeu? aí ela já não vale mais um real que ela representaria. É, Ela já vale tem muito outro mais. valor. Ela tem um valor simbólico, Valor exatamente. né? agregado. Outro Porque valor é agregado. aquela nota com aquele número de série Massa. único. Então, E é por esse é o isso que conceito. hoje os NFTs eles estão sendo muito utilizados para obras de arte digitais, porque eles são registrados como NFTs e basicamente você é o detentor daquela obra. Outra pessoa pode até mesmo copiar a imagem, mas é como se fosse uma réplica do quadro da Mona Lisa. Ele não é o detentor do quadro original da Mona Lisa. Uhum. Sim. E como é que a gente faz pra... Cara, pra primeiro, falar que aquilo ali é meu e segundo, sei lá, uma pequena diferença entre um e outro. Quem é que tá garantindo que tudo isso é verdade ou é mentira? Como é que faz? Todas essas NFTs, elas giram em torno de uma blockchain, né? Corrija se eu estiver falando errado, mas as blockchains, elas garantem esses contratos, né? O que é uma blockchain, assim? É quase que um banco de dados compartilhado, né? Vamos supor, assim, hoje a Mona Lisa está presa lá dentro de um museu, né? Acho que na Europa. Louvre. Lá no Na Louvre, França. Não falha a na memória. França. Isso. Então, aquele museu, ele sabe que aquela Mona Lisa é a de verdade. A blockchain nada mais é do que um museu que todo mundo faz, todo mundo é dono dele, né? Todo mundo compartilha. É como se eu tivesse lá o número de todos os contratos, todas as NFTs do mundo. Então eu sei que, ó, o Vinícius é dono dessa NFT. Então, todo mundo compartilha a mesma ideia, todo mundo não me deixa mentir, saca? São várias pessoas que estão ali pra falar, ó, eu tô falando que o Vinícius é dono da NFT. Aí o Felipe vai lá e fala, não, realmente, tá na minha lista também. Aí o Bruno também tá na minha lista. Então, é uma lista compartilhada com Legal. os donos, né? Das coisas que vão sendo, como fala, trocadas. Tipo, o Felipe me vendeu a Mona Lisa dele. Então vai estar lá esse documento escrito que no dia tal, na hora tal, o Felipe me vendeu a Mona Lisa. Então ele passou o dono dele pra mim. Então, é dessa forma que a gente divide. Então, assim, é uma forma muito fácil, né, Vini? De trazer quem é o dono da parada. Cara, olha a blockchain, lê, que ela vai ter lá exatamente que aquele token, que aquela obra de arte é do Vinícius. Massa. E isso é público, entre aspas, em alguns sites que a gente tem hoje na atualidade. E além da tecnologia, existe também essa questão da comunidade, porque se a tecnologia existir, mas não tiver outras pessoas que adotam, ela vai ser uma tecnologia sem valor. Então, você pode sim comprar um NFT dessa caneca aqui, mas se não tiver uma comunidade que apoia a ideia de existir NFTs dessa caneca, ela não vai ter valor nenhum. Só eu Ninguém sei vai que o querer dono, validar. É, Exatamente. exatamente, não tem um valor. Diferentemente, né, talvez a gente vai puxar logo, né, os jogos Play to Earn, né, eles, Uhum. ao meu ver, fazem um melhor uso do NFT, né, porque ali, de fato, né, como você joga, você ganha itens, né, e pode ser um item precioso, que só você dentro do jogo tem aquela skin ou Uhum. aquela... O item com atributo X. um item com atributo X, Y, Sim. só você tem aquilo. Aí sim, né, o uso de NFTs, ao meu Massa. ver, já passa a fazer algum sentido. Mas ainda assim tá relacionado com o que o Bruno falou, que é a questão da comunidade. Porque, por exemplo, eu não jogo. Então, se Pra você você tem não uma tem valor. super capa lá que você ganhou, uma luva, uma arma que tem um poder especial, aquilo não faz sentido pra mim. Então, ter esse senso de exclusividade dentro de um conceito de comunidade, onde todas aquelas pessoas elas conseguem reconhecer o valor da exclusividade, aí faz sentido uma Faz NFT. sentido. Sim. É E exatamente isso. E aí você vê várias comunidades se formando, né? Tem os ApeCoins, né? Que são todo mundo já deve ter ouvido falar que é um macaquinho, até que o Neymar comprou, acho que uma quilo, o Eminem também comprou. Querendo ou não, aquilo é uma comunidade que nasceu como todas as outras, é um site de venda de NFT daquele formato,
que acabou tendo uma notoriedade por ser exclusivo, né? Então, lançou com, sei lá, 20 mil macaquinhos. E eles foram sendo vendidos até que um ponto que o Eminem comprou. Então, aquilo já gerou um valor absurdo. Só que, de fato, no fim das contas, se amanhã isso se tornar obsoleto, as pessoas vão parar de gerar valor e aquilo vai, devagarzinho, vai perdendo o seu valor na sociedade. É como tudo, né? Tipo, se você pegar Tazo, por exemplo. Tazo, até um tempo, era uma, entre aspas, uma NFT muito boa, que todo mundo usava, que todo mundo trocava. Hoje ele não tem mais valor. Então, por mais que é um Tazo série 0001, aqui não tem nenhum valor e ninguém vai comprar. Então a comunidade meio que já se esvaiu, saca? Esse é um conceito muito filosófico, mas eu acho que faz muito sentido para NFT. Então, você tem grupo de imagens, você tem grupo de objetos em 3D, jogos, você tem, sei lá, Itens físicos? Também você acho tem assim. fotografia, você tem Eu uma ideia, acho tem mais NFT difícil. É mais difícil? É porque mas- o conceito tá muito Digital, né? para você pertencer a um objeto digital, você ser dono de um objeto digital. Teria como sim vincular, mas eu acho que fisicamente a gente já faz essa ideia de pertencimento. Eu acho que o através de NFT vem mais para coleções, né? Acho pra- pertencer a questões Tá, digitais legal. mesmo. E aí, por exemplo, a gente conseguiria, na visão de vocês, associar alguma experiência. Então, por exemplo, como é que eu posso usar NFT na prática para falar sobre um grupo de exclusividade que tem acesso a uma tratativa diferente, ou acesso a um grupo de benefícios muito específicos? Vocês acham que se aplicaria nesse sentido também? Eu acredito que sim, mas em cenários bastante específicos mesmo. Não, hoje ainda eu não vejo como um uso mais genérico assim de, por exemplo, não sei, um convite para um show digital, um show online. Eu acredito que no futuro, quando as pessoas estiverem mais acostumadas a utilizar NFTs como identificadores de propriedades digitais, eu acho que a gente vai conseguir lidar melhor com essa ideia Nossa. de NFTs assim um pouco mais efêmeras, né? Que hoje a gente acaba pensando muito no conceito do valor da NFT, porque retrata o valor monetário que a gente investiu nela. Mas acredito que no futuro essas NFTs elas vão ter valores que ela vai iniciar e vai morrer. E assim, pode pegar esses conceitos de ingresso, por exemplo, até hoje tem lá a caixinha do Rock in Rio Card que eu fiz há muito tempo atrás. Aquilo é meu, é único, né? Só distribuíram, acho que se não me falha a memória, 150 mil pro Brasil inteiro. Só 150 mil. Não, ou eu tô Só, errado, é 15 mil, eu bem- não lembro. Eu sei que era uma caixinha que você tinha, o Mano, cartão. essa NFT sua aí, bicho, não vale tanto. Não, Vale 5 centavos. O rolê Eu pago R$ 5. o rolê é que, tipo assim, aquilo daqui, sei lá, 50 anos vai ter um valor porque todas elas já se perderam no mercado. A NFT é um pouco disso também. A propriedade, de fato, ela chega um ponto que ela é tão antiga, ela é tão valiosa. Por exemplo, o convite da Tomorrowland, né? O ingresso digital que te vê no futuro. Uma hora alguém vai querer comprar aquilo para ter aquela propriedade, né? Só que, de fato, isso é um conceito bem abstrato, porque leva só o juízo de valor sobre aquela pessoa, do que a pessoa tem naquilo. Então, o que a gente tá vendo muito, né? Por que eu falei logo no começo que a NFT talvez está indo para um caminho que perdeu um pouco a essência? Porque, de fato, viram quase que um mercado de ações, as NFTs. Tem pessoas que olham pro viés filosófico daquilo, do porquê que ela tem que existir, mas também tem pessoas que estão lá para ganhar dinheiro. Então elas compram e vendem Massa. pra fazer elas gerar Só pra valor. especular, só. Por exemplo, um quadro da Mona Lisa, a pessoa que comprou por, sei lá, 20 milhões de euros, ela tá ali pelo valor que aquilo tem, né, na sociedade. Mas tem aquelas pessoas que também só compram e vendem quadro pra ganhar dinheiro. O mesmo se aplica para NFT. Então acaba que o mercado ele flutua bastante, onde uma pessoa compra 1 milhão, vende por 2 milhões. Aí daqui a pouco a outra vende por 150 mil dólares. Então perdeu valor. E assim vai pessoas comprando e vendendo. Isso está atrapalhando o conceito que de fato era para ter lá do início, que era de ser de fato uma propriedade que eu comprei e eu adquiri. E virou um mercado de ações. E por falar em filosofia, eu vou filosofar um pouco agora, porque eu acho que essa utilidade da NFT de servir como um ativo financeiro acabou sendo a utilidade que a nossa geração deu para as NFTs. Mas acredito que no futuro, nas próximas gerações, a NFT vai passar a ter utilidades diferentes que hoje a gente não consegue projetar, porque a sociedade vai ser diferente e talvez as necessidades sejam diferentes. Não, eu concordo, cara. E acho que vai bem numa linha de. Até de imediatismo que a gente vive hoje com a nossa sociedade, sabe? Então, na minha visão, fica claro que isso que o Cássio falou, né? De se olhar como uma oportunidade financeira, alguma coisa, e não necessariamente como algo que de fato você gostaria de ter, de interagir, porque aquilo faz sentido pra você. Massa. O Felipe falou de jogos play to earn. Earn? Play to earn.
Vamos Jogue falar um para pouco ganhar. mais sobre disso. Como é que é? Jogue para ganhar? Joga pra ganhar. Que é você ter toda uma linha ali de descoberta e que você vai testando e aí vai criando uma experiência que você mesmo cria seu próprio, enfim, Seu sua personagem. própria história ali dentro do game. Vamos falar um pouco mais sobre isso também. Eu posso talvez trazer que esse play to earn era um conceito antigo que a gente tinha que, por exemplo, eu tinha um personagem X dentro de um jogo. Eu vendi ele por dinheiro no mercado, só que não era liberado isso, era meio que ilegal. Hoje, o play to earn virou, de fato, uma forma legal de você ganhar dinheiro jogando. Então, Virou um mercado. virou um mercado. Então, o jogo virou hype agora. Sei lá, GTA. Tá todo mundo jogando GTA. Quanto De mais novo? gente jogando... Não, eu tô dando exemplo, mas tá. ainda tem muita gente jogando GTA. Só que aplicar o conceito de NFT dentro do GTA é justamente, cara, é o meu personagem que tem aquela atribuição, aquela história e aqueles itens. E que já Antes- chegou naquele nível. Já que chegou naquele nível. Antes, eu tinha que vender isso no mercado avulso, no Facebook, no Twitter. Hoje, o cara ele consegue vender isso pelo próprio jogo. O jogo já legalizou isso. Então, legalizou. tem gente que joga, sobe o nível lá, gasta as 30 horas e o personagem vale R$200. Ele vende e já cria outro pra fazer a venda. Então, de novo, quanto mais popularidade o jogo tem, maior a comunidade, maior o valor. E qual que é o mercado que eu tô vendo? Qual que é o direcionamento que eu tô vendo agora? Jogos que vão perdendo valor, a galera acaba saindo porque, pô, você joga lá, você gasta um tempo, só que você gera $1. Pô, não dá mais. Então, virou tipo, mano, aquele jogo é hype, ganha muito dinheiro. Aquele jogo é hype, ganha muito dinheiro. É o que eu tô vendo hoje. E é um comportamento parecido com a mineração de criptomoedas, né? Que você passa a minerar, provavelmente vai querer minerar aquelas que têm potencial de lucratividade. Aquelas que já estão morrendo, você não vai querer. Assim como as pessoas que já já possuem uma criptomoeda que está morrendo, ela também não vai querer manter, provavelmente ela vai querer sair. Então, da mesma forma, é o jogo. Aquele jogo que ele ainda tá na boca do povo, né? Tá hypado, ele vai atrair novos jogadores, os jogadores vão dedicar dias de esforço para conseguir itens, para conseguir o progresso do jogo, e depois muito provavelmente a expectativa desses jogadores é lucrar em cima desse esforço. Pode acontecer do mercado se antecipar a esse jogador e a economia do jogo já cair antes mesmo do jogador conseguir vender. E aí o que você faz? Nada. Você perde dinheiro. É literalmente perda de dinheiro isso. Tempo, Massa. que é dinheiro. Boa. E aí, o Fio, já vou te devolver essa bola aí, que eu sei que você é casca grossa pra responder essa. O Bruno falou ali sobre minerar. Cara, o que é minerar uma cripto, ou minerar uma NFT, ou... Para leigos, por O favor. que envolve Para esse leigos. conceito? Tá, vamos lá, vamos tentar ir bem para leigos, né? Primeiro, né, o que é criptomoeda primeiro, né? É uma moeda digital, né? É algo não controlado pelo governo, né? Muitas vezes com uma vantagem, desvantagem, né? Mas Fato é que é isso. é isso, tipo assim, é o dinheiro fora do controle, é o dinheiro descentralizado, né? Fora do controle Massa. de qualquer órgão governamental. Boa. É isso. E como que esse dinheiro é registrado, como que funciona, né? Igual o Cassiano falou. Hoje a gente tem as blockchains, né? Que eles são... A blockchain, né? Ela é como se fosse um livro ali que você registra transações, né? Só que de forma descentralizada, por exemplo. Né? Eu posso ter no meu computador, né? Uma cópia da blockchain. O Bruno pode ter uma cópia. Se você que se conectar à rede da blockchain, você também pode ter uma cópia, né? E ela funciona dessa forma. Como que você ganha dinheiro, né? Por exemplo, existe, né, o processo de mineração, né, dessas moedas. Por exemplo, eu quero, da minha carteira, enviar dinheiro pro Bruno. Então, para que eu envie dinheiro de mim pro Bruno, né, existe um processo, né, que a gente precisa registrar lá na blockchain, né, a movimentação dessa criptomoeda. E o que acontece? Isso é feito por mineradores, né? Por exemplo, eu quero mandar dinheiro pro Bruno, um minerador vai pegar essa transação, vai colocar ali num bloco, né, na blockchain, e vai confirmar, né? Tipo assim, não, eles fizeram essa transação. E a partir daí, né, existe um processo associado a isso, né, que é a parte do hashing, né, para você confirmar esse bloco, que é o Proof of Work, né? Prova de trabalho. Prova de trabalho é um selo. Tipo assim, a prova de trabalho é um cálculo computacional que ele é difícil de ser gerado, né? Por isso que hoje a gente precisa ali de um poder computacional grande. Só que esse cálculo, ele é fácil de ser verificado pela rede. Alguém teve o trabalho de gerar ele, mas a partir do momento que ele é distribuído pela rede, ele é facilmente verificado. Então, eu fiz, né,
eu confirmei essa transação, distribuo ela na rede, aí o seu computador olha, não, tá certo, então isso aqui é válido, vou anexar na rede, vou anexar na rede, vou anexar na rede. E se um grande quórum dessa rede, né, cerca de 2/3 concordam com isso, é registrado no livro. Por isso que ela é tão difícil de ser fraudada. Massa. E você ganha uma moeda no E livro com também. isso você ganha Pensa uma que assim, moeda. eu vou dar R$2 pro Felipe, vai ter um cara que vai validar que esses R$2 estão passando de mim pro Felipe. E esse cara vai ganhar, sei lá, 50 centavos que veio da própria carteira. Então, junto com a transação que saiu R$2 da minha conta e foi pro Felipe, também vai os 50 centavos pro o cara que tá ali no meio, que tá Isso. validando essa transação. Então, quase É a Geração gorjeta pelo do trabalho minerador. dele. Isso. Você Por paga isso que a gente uma- fala que, cara, a blockchain, ela só vai acabar quando todos os computadores do mundo desligarem, que é uma coisa quase impossível, Sim. saca? Particularmente é muito impossível isso de acontecer. Porque eles são os caras que provam que a rede ainda está rodando, né? Os computadores todos, eles são transmitidos... todo esse poder computacional, né, de transferir esse catálogo de transações é feito pelos próprios computadores aí domésticos, né? Uhum. Todo mundo tá passando e tal. Então, pra acabar essa rede, é como se, o Banco do Brasil, se ele desligar tudo, ele não transaciona nada. É a mesma coisa. Nada. Então, enquanto tiverem computadores ligados no mundo todo, a blockchain vai estar passando de um computador pro outro. Isso é muito louco, né, cara? Lembrando que a blockchain ela é diferente para cada criptomoeda. Então a blockchain da Ethereum vai ser uma, a blockchain Bitcoin. do Bitcoin é outra, e a blockchain da criptomoeda que a gente acabou de criar aqui vai ser outra. Ou Vai ser seja, outra. se vocês aí tentarem transacionar a nossa criptomoeda que acabou de criar, provavelmente não vão conseguir, Não vai porque não rolar. vai ter ninguém minerando a nossa Não vai ter criptomoeda. ninguém Entendi. minerando. Já E o aí- Bitcoin vai. E a gente volta no conceito de comunidade também. Que se não Uhum. tiver pessoas interessadas a interagir com aquilo, não faz sentido nenhum. Fazer aquilo parte também da rede perde não- valor. Que é o faz conceito de sentido. Web 3.0, basicamente. É essa descentralização dos recursos. Então, todos os recursos eles passam a ser transitados entre os computadores. Deixa de ser um servidor principal em que as coisas passam por ele e as próprias pessoas que compõem, as próprias máquinas que compõem aquela rede passam a processar um pouquinho de cada requisição. Legal. E aí, isso, rapidinho, Cássio. Então, a gente está falando de uma migração para um Web 3, então eu posso considerar que a gente vive hoje um Web 2, é isso? Um Web 2.0, onde a gente Isso. necessita de servidores ali que eles são os escolhidos e ali eles que verificam essas informações. E aí, Sim. numa Web 3, não tem ninguém que é o chefão do negócio. Nós mesmos que somos consumidores dos dados, a gente valida cada um com sua chave principal, sua chave mestra. Dá para chamar de chave mestra, Fio? Mais ou menos assim. Hoje a gente tem uma arquitetura muito baseada ali em cliente-servidor, né? E com a Web3, você pode ser tanto o cliente quanto o produtor de conteúdo, né? Massa. Tudo ali na base da confiança também. Você ia falar, Tipo, Cássio? Esse se é. você tivesse um Google, assim, cada computador do mundo ele é responsável por trazer o resultado da pesquisa, saca? E não é mais só os servidores do Google que são responsáveis por isso. Então, dentro do computador do Felipe e do meu, vai ter lá, assim, toda a regra de negócio que o Google faz pra pesquisar e eu vou conseguir passar isso adiante, saca? Eu vou ter respostas É, ali, dependendo sim. do que você E precisa. a própria comunidade, o próprio planeta, ele vai levantando a lógica dessa regra de negócio, né? Amanhã, sei lá, a gente tem uma pesquisa sobre política nos Estados Unidos. A própria comunidade vai difundindo esse conhecimento para essas Massa. pesquisas rolarem. É bem utópico, na minha visão. A Web3 é bem utópico. A gente tem muito problema. Acho que não cabe aqui a gente dedicar a todos eles, mas é basicamente isso. Eu queria falar uma pergunta, Vini, que eu acho que já me fizeram assim milhões de Eu vezes. espero que você não faça pra mim, né? Não. Pergunta pro Felipe, eu Não, pro Bruno. Não. É uma o pergunta Bruno não, ali, né? ó. É, tipo, responder uma pergunta que eu acho que muita gente faz pra pessoas de tecnologia hoje. Cara, então beleza. Eu quero criar uma NFT. O que eu faço? Ou melhor, quero criar uma criptomoeda. Qual que é o caminho? Cara, a minha resposta rápida, assim, é... Você não quer criar uma criptomoeda, esse é o primeiro ponto. Você quer participar de uma, porque é um processo que... Se você não tiver uma comunidade em volta da sua criptomoeda, ela não tem muito propósito, saca? Então, Exatamente. antes de tudo, você tem que dar 2 passos atrás e perguntar por que você quer criar uma criptomoeda, saca? Qual é o objetivo? Cada uma dessas criptomoedas tem um objetivo. Tipo, o Ethereum tem um objetivo de ser um microserviço. O Bitcoin tem um objetivo de ser a nova moeda do mundo inteiro, né? A moeda descentralizada do planeta. Então, se sua criptomoeda não tem objetivo, faz muito sentido, né? Exatamente. concordo. Por que você vai criar uma criptomoeda que ela não é aceita em lugar nenhum, entendeu? Sim, Você não vai tem criar como ela pagar com... nada. Você provavelmente vai criar ela pra especular, né? É a Esperar questão que de gerar uma comunidade sem propósito, né? Sim, Ela exatamente. rapidamente vai se desfazer. É. Então a gente tem que entender qual é a dor que a gente precisa resolver primeiro. Essa dor, ela faz sentido ser encaixada
numa comunidade de blockchain, porque isso, inclusive, é um tema que é muito discutido nas comunidades de tecnologia, que hoje em dia, das vezes, é vendido soluções de tecnologia que envolvem blockchain sem a necessidade de envolver blockchain, somente pelo hype do blockchain em si. E a gente precisa realmente questionar. É necessário? Não é porque essa tecnologia está em alta que a gente, de fato, precisa implementar para todas as soluções. Hoje ela ainda é bastante específica para realizar coisas específicas. E se você quer criar ainda uma criptomoeda, tipo um Bitcoin da vida, na última pesquisa que eu tinha feito, até americana essa pesquisa, você ia gastar em torno ali. Se você for um programador, você ia gastar em torno de $2.500. Se você não for um programador, você vai gastar cerca de $20.000 para contratar pessoas que estejam envolvidas na área para conseguir gerar essa criptomoeda e difundir ela para a sociedade. Então, esteja pelo menos com essa chavinha na cabeça. Se você não tem nada a ver com tecnologia, se você não sabe programar, nunca ouviu falar, cara, não recomendo criar uma criptomoeda que de fato é uma furada. Talvez você tá indo pro lugar errado. Sim, porque provavelmente ela vai acabar sendo mais uma. Igual se você entra, por exemplo, na Binance, né, que é uma corretora de criptomoedas lá, você vai ver que existe várias moedas, né? Que já tiveram comunidades, né? Meme coins, shitcoin, que já tiveram comunidade, já subiram, desceram, faliram, né? Igual o Forazero, igual a Luna, né? E os Luna jogos foi a zero, também. né? Muitos jogos que já tiveram valores nos itens que eles produzem, mas hoje você nada. vende por $0,0001 Uau. o item. E aí, já que a gente tá falando de jogo, né? A relação que o metaverso tem se construído com os jogos, né? Até que ponto é uma realidade virtual, até que ponto o metaverso vai fazer parte do nosso dia a dia, até que ponto a gente vai jogar em metaverso. Viver em metaverso também, né? O que vocês acham sobre isso? Boa. Cara, sobre metaverso, assim, a minha visão que eu tenho é que primeiro a sociedade ela precisa se preparar para isso, ela tem que ter. Por que ficou em hype agora, né? Igual o Felipe falou lá atrás, ou o Bruno, né? São conceitos antigos que já existiam, mas que estão tomando um pouco mais de casca agora, né? Por quê? Porque óculos VR já são muito fáceis de ser comprados, que é os óculos de realidade virtual. Nos Estados Unidos, enfim, o Facebook fez um óculos, o Google fez um óculos. Então, a gente tá conseguindo distribuir isso, cara, pra, sei lá, a minha mãe consegue usar um óculos virtual e ela ter já uma resposta rápida do que é o metaverso. Então, antes a gente não falava sobre isso porque era difícil, só tinha na tela do computador, poucas pessoas usaram o computador, só que agora, se você for ali no Walmart da vida, você vai comprar um óculos de realidade virtual, vai plugar ele na cabeça e daqui a pouco você tá conversando com seu primo que tá lá nos Estados Unidos. Sim, E você tá vendo você tá vendo ele de uma forma animada ali, né, cara? Então, eu acho que é pra aí que eu caminho, só que e aí, querem aprofundar mais? E tipo assim, Metaverso? eu vejo assim, igual tava falando com o Bruno antes, né? Existe uma barreira de entrada, né, nesse universo que é justamente o hardware, né? Você precisa ter um hardware e hoje as coisas, né, estão um pouco mais acessíveis. Eu acho que o metaverso ele ainda não está totalmente acessível, né? Por exemplo, o processo que vai ocorrer vai ser igual com os smartphones, né? Lembra o que era você ter um telefone há 10 anos atrás, um celular? Só Elite. Era só a Elite tinha, né? Um telefonezinho, 10 anos atrás. Você vinha assim, nossa, um telefone com tela colorida, não sei o quê, os joguinhos coloridos e tal. E hoje você tem tudo ali no seu smartphone, desde dinheiro, você resolve várias coisas por ali, né? Vários aplicativos. E eu acho que vai acontecer a mesma coisa, né? Eu acho que daqui a pouco vai estar mais difundida a questão de tanto de custo e de hardware para você conseguir acessar o metaverso, né? Outro problema, né, também, por exemplo, que acontece bastante aqui no Brasil é um acesso decente à internet, né? Porque você precisa de banda, né? De uma banda considerável ali para você ter acesso a todos os recursos. O metaverso, assim, vamos dar um passo atrás, né? O que é o metaverso, para quem ainda não sabe o que ele é? O metaverso nada mais é do que um lugar onde, por exemplo, a gente tá fazendo esse podcast aqui, né? Em que a gente consiga se enxergar dentro da nossa casa, dentro de um ambiente virtual, saca? Por exemplo, vou dar um exemplo que é muito legal. Tipo, a gente tinha Skype lá atrás, que a gente ligava para os nossos familiares com a câmera e tal, e via eles em outro lugar do mundo. O metaverso, ele proporciona ainda mais. Ele te mostra, você consegue ver o cara se mexendo dentro de um ambiente virtual lá, controlado, e que aumenta um pouco sua experiência, né? Você vê a pessoa dando tchau, virtualmente falando, né? Então, o que é o conceito, assim, de fato? O metaverso é o conceito que um dia a gente vai estar tão próximo à realidade, o mundo real vai estar tão próximo da realidade virtual, que você vai poder viajar, sei lá, para Paris, para ver a Torre Eiffel dentro de um metaverso. E ter a mesma sensação de como se você estivesse lá dentro, com as pessoas olhando, tirando foto.
com todo mundo olhando. Ou então você vai ver um evento do Red Hot Chili Peppers dentro do metaverso. E eles vão estar tocando, você vai estar assistindo eles, você olha pro lado tem uma pessoa, você olha pro outro lado tem outra pessoa e você tá lá curtindo junto com todo mundo. Então é um conceito de trazer a realidade pra realidade virtual, né? Então isso é de fato o que, por exemplo, o Facebook tá querendo fazer, ele tá querendo jogar esse conceito lá em prática. Até a postagem última do Mark Zuckerberg que teve no Instagram, ele mostrou isso, né? Ele conversando com um cara que faz alpinismo, e esse cara mostrando os lugares que ele fez alpinismo, onde ele foi e encaixou a parada dentro de uma realidade virtual. Isso é uma coisa muito de louco, né? E aí o metaverso, o que que é tanto o hype hoje do metaverso? É o que as pessoas projetam que ele vai proporcionar, não é o que ele tem hoje, é o que a sim, gente sim, imagina que ele vai sim. ter. Toda essa questão do mundo, e aí já volta novamente para a questão econômica, porque a primeira coisa que as pessoas já pensam, poxa, como é que a gente vai conseguir inserir a movimentação econômica da sociedade nesse novo universo. Então já começaram a lotear terrenos no metaverso, Sim, a galera. vender pedaços de terra e provavelmente no futuro vão ser vendidos roupas também, vão ser vendidos itens. Da mesma forma que a gente compra hoje os nossos objetos, os nossos bens, a gente vai comprar bens num ambiente virtual também. E Você vai provavelmente no ver. futuro acho que a gente vai até trabalhar no ambiente Isso é virtual bem- para é Você bem vai ganhar ver esse dinheiro. você vai ver um supermercado, cara. Você vai pegar a sacola de arroz na mão, 3D, e vai conseguir ver o que que é essa sacola. Mas é isso que eu ia falar, assim, mas a sua necessidade ainda é uma necessidade física real. Se você comer 50 hambúrgueres dentro do metaverso, você ainda vai estar com fome na sua vida real. Mesmo que o teu Exatamente. cérebro ali, ele talvez te mande uma mensagem de que você está satisfeito, E você aí ainda vai estar desnutrido e vai vamos morrer. viajar um pouco. Será que no futuro, muito futuro, não para nossa geração, para muitas gerações futuras, nosso corpo físico ele não vai estar acomodado em um ambiente que passa a receber estímulos de acordo com o que a gente faz na Que realidade doideira, virtual? velho. Enfim, Pode ser. Eu não a sei, minha isso é opinião é, vocês bem. não acham que isso é um pouco de fuga da gente querer viver num lugar melhor e a gente tá um pouco meio que desistindo dos problemas aqui da vida real e querer ir para um lugar onde, na teoria, tudo é um pouco mais colorido? E que os Cara, problemas vão recomeçar lá. eu acho Com que. certeza. Não, exatamente, tipo assim, Até porque, rapidão, até porque ninguém escolheu construir um lugar ruim para se viver. Partindo do ponto que onde a gente vive hoje, a realidade é pior do que o mundo virtual. Então, naturalmente, se a gente só replicar tudo aquilo que a gente faz aqui no virtual, lá também tende a logo começar a aparecer os problemas. Não, exatamente. Por Exato. exemplo, o que é louco, igual a gente tava falando de terrenos virtual. Lá dentro do metaverso existe o mesmo problema que a gente tem hoje de especulação imobiliária. Por exemplo, os terrenos que são perto de shoppings virtuais, essas Surreal. coisas, são mais caros de tipo assim, de bairros nobres, saca? Será que tem cartório lá também que você tem que passar Cara, a escritura? Isso já eles resolveram, pelo menos, essa velho, bosta aí, né? O negócio do metaverso é exatamente isso. Acho que esse é o problema. A gente vai levar problemas que a gente tem aqui lá dentro, cara. Sei lá. Como que é um relacionamento amanhã que é só por metaverso, cara? O que é isso? Então, dá pra se brincar, assim, mentalmente com muita coisa que vai rolar lá dentro, né? Principalmente, igual eu falei, hoje você tem um aplicativo que você pede comida, né? Sei lá, você tem um corner shop do Uber, que você pede e chega comida na sua casa. A ideia do metaverso é levar a realidade de um supermercado que um aplicativo tem. Então, você vai lá e pega a lata de maionese e vê o tamanho dela. Você vai lá e pega e vê o tamanho Boa. daquela carne. Enfim, é uma coisa de louco. E você vai colocando no carrinho virtual, que aí você, beleza, coloca a mão e clica em OK. E aí daqui a pouco na sua casa tá chegando essa comida. Então, aí entra outro ponto, né? Que eu acho que também, igual o Bruno falou, gerações lá na frente, né? Quando é que essa realidade vai se substituir? A realidade real, de fato, vai ser substituída pela essa virtual. Que a comida vai chegar e já vai ter, sei lá, uma esteira que vai te passar. E você vai pegar na. Mano, dá pra brincar muito. A Eu esteira acho que vai ter tem os objetos que meio você vai termo pegar disso ainda. e vai consumir. Mano. Tem o Ah, meio mas termo disso ainda que é a realidade aumentada. Nossa, Que não chega a ser a realidade verdade. virtual e a realidade aumentada, que Nossa. basicamente é. O Google ele até iniciou, né, mais para as massas, assim, quando ele lançou o Google Glass, que é basicamente um óculos que você conseguia enxergar coisas além do que de fato existe A sua fisicamente. visão é capaz de enxergar. Pois todo, é. todo mundo já pegou um celular e colocou lá, por exemplo, alguma coisa 3D. Você vai colocando o celular pra cima, pra baixo, até aparecer um objeto 3D. A realidade aumentada é nada mais do que você usar, sei lá, uma lente, usar um óculos que ele vai projetar coisas virtuais na sua realidade. Então, sei lá, você tem um cachorrinho. Você vai ter um cachorrinho virtual que ele vai estar na sua casa. Então, quando você for trabalhar, você volta pra casa, ele vai estar na sua porta esperando lá, te esperando você fazer carinho dele, só que ele de fato não é real, ele é virtual. Então, por isso que. Aquele joguinho de caçar pokémons, basicamente, é realidade aumentada. Você ainda anda nos lugares, você procura pokémons digitais ali que você só enxerga pelo seu celular.
Então eu acho que Esse é assim, outro conceito ainda, né? então assim, no futuro, considerando que grande parte da população estiver usando óculos de realidade aumentada, a gente passa a ter um acréscimo assim na nossa Massa. realidade física, que a gente vai conseguir enxergar propagandas diferenciadas, eventos diferenciados nessa mesma rua que a gente enxerga a olho nu, por exemplo. Massa. Então é um outro paradigma ainda, realmente muito doido. Bom, surreal. Acho que os conceitos são novos, mas acho que a gente conseguiu traduzir bastante aí pra galera que talvez não conhecia. Numa dessas super vale a gente, daqui a um tempo, gravar um segundo episódio pra gente revisitar talvez até as besteiras que a gente falou. O que mudou, né? Tomara que não. Mas, se a gente, pra fechar assim com chave de ouro, o que vocês... Vale tudo, assim, do sonho do metaverso, de realidade aumentada, tudo que pode mudar. Qual que seria o sonho grande de vocês, assim? O que seria uma parada surreal, muito maneira, se pudesse acontecer, que na visão de vocês seria top? Cara, falando da minha visão, né? Eu acho que esse conceito de viajar é uma parada muito legal e requer bastante tempo das pessoas hoje. Requer bastante cuidado de você pegar um avião, ir para outro país, conhecer outras línguas e tal. Legal isso. E levar esse pro conceito do metaverso, na minha visão, é uma vantagem. Que você de fato conseguir enxergar o mundo ao seu redor com óculos virtual e você de fato experienciar, sei lá, uma cachoeira ou você experienciar um grande monumento, coisas que hoje você tem uma imagem, só que a imagem ela não projeta a sensação física de você estar lá. Se a gente conseguir levar isso, sei lá, no futuro, vai ser uma coisa muito foda, que amanhã você tá no Japão, vendo sei lá, ou então você tá na Times Square, olhando pra cima e pra baixo, sentindo aquela sensação de estar lá. Então eu acho que esse é um caminho muito massa que dá pra ir. Eu ia falar exatamente isso, assim, complementando que o que eu sinto falta hoje, né, e que eu espero que tenha no futuro, é justamente essas sensações dos nossos outros sentidos. Então, o tato, o olfato, o paladar, coisas que a gente fica muito restrito hoje à imagem. Se a gente conseguir trazer esse complemento da experiência, eu acho que vai ser um divisor de águas para, de fato, as pessoas quererem acessar. Porque hoje eu ainda vejo com uma certa... Não é algo tão interessante assim quando você só tem a imagem, mesmo que seja uma imagem ao seu redor. Mas se você passar a sentir as outras sensações, Massa. como se você estivesse vivendo ali, realmente vai ser muito diferente. Diferencial. Isso vai ser legal. Tipo assim, eu acho que... Eu não vi ainda, assim, mas eu acho que a parte educacional também dá pra explorar bastante, né? Você aprender ali, né? Usar o metaverso pra aprender, pra você se sentir, às vezes, como se você estivesse no lugar, aprendendo, explorando mais, né? Você ter um outro ponto de vista ali, né? Precisa aprender sobre isso. Por exemplo, estudante de medicina e tal, você tá ali, né? Tipo, numa sala de cirurgia, alguma coisa, talvez. Enfim, dá pra explorar muita Massa, coisa sim. disso no metaverso. E eu vi que tem empresas, né, que trabalham de home office, né, e estão tentando explorar também, né, o metaverso para você se sentir como se você estivesse se socializando com os outros colaboradores da empresa, né? Isso é uma coisa bem legal também. Você não ficar ali sozinho se sentindo, né, só ali na solidão. Eu não queria deixar batido um termo que a gente aqui não falou aqui nesse finalzinho, sobre criptomoeda, né? O que é o sonho grande pra mim? Eu acho que a criptomoeda ela ainda não é uma realidade, mas pros próximos, sei lá, 20, 30 anos, se a gente conseguir consumir as coisas que a gente consome hoje de forma ordinária, assim, vou comprar um Trident, vou comprar uma balinha, e a gente conseguir pagar em criptomoeda, de fato aí o negócio vai girar. Eu acho que aí sim. Só que enquanto a gente tiver dificuldade de conseguir ter uma corretora financeira, ter alguma coisa pra ter essa carteira de fato, e que seja, sei lá, no meu celular eu ter minha carteira com o meu dinheirinho que eu posso comprar alguma coisa do Felipe, a gente ainda vai estar um pouco distante, né? Então o meu sonho grande é esse, de fato, a moeda ser universal e a gente conseguir consumir e comprar coisas, enfim, bitar um QR Code e eu conseguir consumir uma parada que o Felipe fez, algum serviço, alguma coisa do tipo. Eu vejo assim, o dinheiro, ele em algum momento ele vai passar a ser digital, né? Eu acho que papel, provavelmente daqui a uns anos, hoje a gente já usa muito pouco, mas eu acho que ele vai deixar de ser algo presente, o dinheiro de papel, e provavelmente vai ser baseado nessas tecnologias, né? Provavelmente alguma blockchain e tal, mesmo que seja um dinheiro ali, uma moeda do governo, né? Eu acredito que essas tecnologias vão estar presentes no futuro. Boa. Muito bom. É isso, senhores. Obrigado por tanto conhecimento aí. Muito bom. Espero que a galera tenha curtido também. E fica a promessa aí. Logo, logo, daqui uns meses a gente volta para trazer as novidades, o que aconteceu, o que mudou. Fechou? A gente errou de prognóstico. O que a gente errou? Depois a gente besteira corrige. que a gente falou aqui. Vamos ouvir de novo o podcast. bora. Mas é isso aí. Valeu, pessoal. Valeu. Toda quarta-feira, Valeu, pessoal. um episódio Valeu. novo. Não percam. Tamo junto. Tamo junto. Show, valeu.